Entra no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei que chegou, vai comandando seu reinado. Laroeixo, que Exu esteja presente, que Exu abra nossa voz, abra os nossos microfones para o mundo e para todos aqueles que precisam escutar o que nós vamos falar hoje, ainda mais que nós vamos falar hoje de Exu, né? Então você já pode começar a compartilhar, fala com seus contatos, com seus amigos. Hoje vamos falar de Exu, vamos responder a pergunta: Exu faz o mal? Vamos esclarecer essa questão é muito importante. A gente está pensando tantas coisas aqui estranhas sobre esse tema, mas vamos esclarecer hoje. Eu queria dar boa noite para você que está sempre acompanhando o nosso programa. O programa é seu, é a nossa casa, seja bem-vindo como sempre. Eu quero dar boa noite também para você que está vindo pela primeira vez, que está escutando o nosso programa pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso programa, toda quinta-feira, a partir das 21 horas, aqui na Rádio Metropolitana 1090M e também pela live na página Casa do Caboclo Birajara. E também agora pelo grupo também de Facebook, Umbanda da Centelha Divina, que está presentes aqui com você. Então, boa noite para todos, um bom programa para todos nós. O Eduardo já está aqui também para dar boa noite para todos vocês. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estudando e aprendendo. Isso aí, Eduardo. E hoje a gente tem muito a estudar e a aprender. Vamos falar sobre Exu, vamos esclarecer se Exu faz o mal ou não faz o mal. Faz tanta coisa aí, a gente ouve, né? Então vamos esclarecer essa questão. No fim do nosso programa, já que a gente está falando de Exu, minha gente, no fim do nosso programa nós vamos fazer aquela nossa prece tradicional. E a nossa prece de hoje vai ser para Exu. Vamos conversar com Exu. Caso você tenha algum trabalho feito, alguma coisa que esteja impactando aí as suas energias, sua vida espiritual, vamos conversar com o Exu no final do nosso programa. Aguarda. Você já pode começar a ligar aqui para a rádio ou colocar os seus comentários aqui na nossa página, na Casa do Caboclo. Para a rádio, liga para cá, 2176-8282, 2176-8282, é o telefone do ouvinte. O Eduardo já está ali ocupado atendendo o telefone, mas é com prazer que vai conversar com você. É com prazer que ele vai atender aí as suas... a sua ligação. Mas hoje ainda, no final do programa, nós vamos sortear para você que compartilha, quanto mais compartilhar, maior é a chance. Nós vamos sortear para você esta almofada, uma almofada com todos os orixás, para você colocar sua cabeça, dormir, sonhar, você quer sonhar aí com os seus orixás. Final do programa é só compartilhar. Ou compartilha ou liga aqui para a rádio 2176-882 e você vai estar concorrendo a esta almofada. Vocês podem nos seguir também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o meu WhatsApp pessoal. Eu deixo para você, caso você queira fazer um comentário, tirar alguma dúvida, conversar comigo. É 21 Rio de Janeiro, 985 70 3566. 98570-3566. E o nosso programa agora, minha gente, nós temos também a novidade, que agora a gente pode, você pode escutar o nosso programa na sua casa, no trem, no ônibus, no metrô, no banheiro, na hora de dormir, onde quiser, através do Spotify. Agora a gente tem um podcast, através do Spotify, bota lá no seu celular, Umbanda da Centelha Divina. E aí você não vai perder mais nada dos nossos programas, temas sempre muito interessantes. Vai chegando, vai comentando, vai botando o seu nome aqui na nossa live, vai dizendo, cheguei, compartilha, que hoje o programa está muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalinho para beber uma água e não sai daí. Já já a gente volta explicando se Exu faz o mal. Construir ou reformar, procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego,
264 em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1080. Pessoal, queria mandar um abraço, como sempre, para todos os nossos parceiros, os parceiros do nosso programa Umbanda Ceia Divina. Quero convidar você, que tem o seu negócio, que quer anunciar aqui na rádio também, para vir ser nosso parceiro. Conversa comigo pelo WhatsApp, 985-70-3566, e a gente, combina tudo direitinho, você pode ser nosso parceiro do nosso programa. Quero mandar um abraço caloroso para a doutora Bárbara também, advogada que ajuda a Casa Birajara, que está sempre conosco, tirando dúvidas sobre as questões jurídicas que envolvem intolerância, que envolvem coisas de terreiro. Doutora Bárbara, um grande e apertado, caloroso abraço. Minha gente, estou vendo aqui alguns comentários dizendo assim, está picotando, teve algumas falhas, vamos ver se a gente consegue melhorar isso ao longo do nosso programa. Às vezes a internet não coopera muito, mas vamos lá, vamos em frente. Enfim, hoje a gente tem muito o que conversar. A pergunta que é o tema do nosso programa é: Exu faz o mal? E por que é que nós colocamos essa pergunta como tema inicial do nosso programa, ou o tema principal, o esqueleto do nosso programa? Que chega de pessoas nas nossas casas, nos nossos terreiros, achando que vão encontrar lá um Exu para fazer um trabalho contra alguém, para fazer uma má ação, para destruir a vida de alguém, ou então que chega lá falando assim: olha, eu já fui em tal lugar e me disseram que eu tenho um trabalho feito, que foi da Rua das Almas que fez para mim, foi a Maria Padilha que fez esse trabalho para mim. O que chega de gente com esta visão é uma quantidade muito grande. Então vamos explicar. Exu faz mal. Como tem aquelas outras pessoas que falam que Exu jamais faria isso. Então vamos explicar. Isso é ou não é verdade? Bom, para começar eu queria falar o seguinte: se isso fosse verdade, minha gente, se os nossos Exus, as nossas pombagiras, estivessem dispostos a acabar com a vida de alguém, a fazer o mal para alguém, a amarrar alguém, por que é que nós os estaríamos chamando de guias? Guia, para mim, é alguém que esteja superior a mim em termos de consciência, em termos de moral, alguém que possa me orientar. Isso é um guia. Agora, se existe alguém que tem uma moral, uma consciência perversa, pior do que a minha, por que isso é um guia? Então isso aí seria um contrassenso. A gente fala, meu guia, qual é esse guia? Trancar a Rua das Almas. E trancar a Rua das Almas, ser alguém, ser uma entidade, por exemplo, que iria destruir, que iria fazer coisas tão ruins assim. Isso seria um contrassenso. Que religião é essa? Né? Um bando diz que faz o bem, e etc. Que os Exus fazem o mal, as pombagiras fazem o mal, fazem trabalho para prender, para amarrar, para matar. Como é que isso pode acontecer? Então vamos explicar. Na verdade não é assim que acontece a coisa, não é assim que a banda toca. E vamos explicar. Eu queria que você depois compartilhasse essas informações com todo mundo do seu terreiro, com todo mundo que você conhece, que frequenta terreiro, ou de quem você já escutou esse tipo de ideia. Talvez a gente consiga esclarecer as pessoas. Então eu queria começar esclarecendo o seguinte: tenho duas coisas, dois pontos que eu quero ressaltar e que são bem diferentes. Um deles é os Exus com os quais nós trabalhamos na Umbanda. Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, Tiriri, Exu do Lodo, isso é uma coisa. Outra coisa, e que é no que eu vou me fixar agora na minha explicação, eu quero falar sobre energias da natureza. Então Exu é uma coisa, e agora eu quero falar de energia, que é para a gente entender bem essa situação, se Exu faz ou não faz o mal. Minha gente, na natureza existem diversos tipos de energia, né?
Uma delas, por exemplo, a eletricidade, o calor, são energias que a gente encontra na natureza e energias que a gente, com o tempo, foi aprendendo a controlar. A gente estudou, a gente foi aprendendo a controlar. Os nossos antepassados, por exemplo, quando eles viam raio acontecendo lá no céu, eles morriam de medo. Por quê? Porque aquele raio lá podia destruir a aldeia, podia tacar fogo em algum lugar, eles não sabiam como controlar aquilo, era uma força super, ou ultra, ou supernatural, ou seja, algo além, sobrenatural, digamos assim. Eles não sabiam controlar. Mas ao mundo evoluiu. Então nós fomos estudando aquele fenômeno, nós descobrimos que aquilo lá era eletricidade. E nós aprendemos a dominar isso. Hoje nós criamos para-raios, por exemplo, que direcionam para onde o raio vai cair. Ele não cai em qualquer lugar se eu não quiser. Eu posso botar um para-raio ali e eu vou controlar o efeito daquela energia, que é a eletricidade. Além disso, nós aprendemos a manipular a eletricidade. Hoje a eletricidade é utilizada para quê? Para iluminar a cidade, é utilizada para iluminar hospitais e salvar vidas. É utilizada para iluminar fábricas, que vão construir tudo aquilo que nós usamos para facilitar o nosso dia a dia. Um aspecto muito positivo da eletricidade. Ou seja, nós aprendemos a dominar uma força da natureza e utilizando-a para um caráter positivo, para trazer coisas boas para nós. Mas a mesma eletricidade que está lá iluminando a mesa do cirurgião, para ele poder fazer a cirurgia, que está alimentando o bisturi elétrico para ele salvar uma vida, essa mesma eletricidade também alimenta a cadeira elétrica. Esta mesma eletricidade, ela também pode eletrocutar alguém, ela pode matar alguém se ela for mal utilizada. Eu estou falando de uma força da natureza. A força da natureza, por si só, ela não é positiva ou ela não é negativa. Ela é uma força da natureza que está à disposição de nós, seres humanos, aprendendo a manipulá-la, utilizá-la para o bem ou utilizá-la para o mal. Utilizá-la para produzir coisas positivas ou utilizá-la para produzir coisas negativas. Assim como também o calor, né? O calor é uma outra força da natureza. A gente pode usar o calor para aquecer a gente, aquele momento de frio, né? Para trazer vitalidade, ou a gente pode usar para torrar alguém em uma câmara, por exemplo, aí de sei lá o quê. Enfim, são energias, forças da natureza e que estão à disposição. E a gente as utiliza para o bem ou para o mal, dependendo da nossa índole, dependendo da nossa vontade. Aonde eu quero chegar? Não existe só eletricidade, não existe só calor, não existe só energias que a nossa ciência conhece. Existem uma série de outros tipos de energia que a ciência ainda não trabalhou, a ciência ainda não conhece a fundo, ou nem conhece, desconhece, mas existe, está na natureza, está à nossa disposição. Uma dessas energias, que é a que eu quero me fixar hoje, é aquela energia que faz com que tudo comece a sair da inércia. É uma energia que está no princípio de qualquer coisa. Então, por exemplo, a coisa está numa determinada situação, existe uma força da natureza, existe uma força divina atuando sobre o mundo, atuando sobre o universo, atuando sobre o cosmos, que é uma força que faz com que tudo se inicie. Aliás, para se iniciar, para qualquer coisa acontecer, precisa de energia, né? E esta energia está no princípio de tudo, no princípio de qualquer coisa. A primeira centelha, por exemplo, de um grande incêndio, de uma grande labareda, a energia de início, está ali, naquela primeira centelha. A força necessária para a gente começar um diálogo, a força necessária para a gente começar a se movimentar, em termos humanos, por exemplo, a força necessária para a gente mudar o nosso rumo, ou para a gente começar a caminhar, sair da estagnação, sair da inércia. Isso tudo nos é providenciado por uma força divina atuando sobre nós, que nos dá a capacidade de iniciar qualquer coisa. Essa força, como ela não é conhecida assim, não tem um nome. Ela não tem um nome como eletricidade, como calor, não tem um nome. Mas, uma vez que essa força está no princípio de qualquer coisa, de qualquer atividade humana, ou de qualquer coisa que aconteça na natureza, ela tem muita relação com o arquétipo do orixá, Exu,
aquele lá dos africanos, aquele arquétipo da África, aquele conhecimento ancestral. Exu está no princípio de tudo, não é isso? Exu é o primeiro passo, sem Exu não se faz nada. Então essa força, ela tem muita ligação com o arquétipo Exu. Então, por causa de um nome melhor, já que a ciência não tem nome para essa força, vamos chamar essa força de Força Exu. Pronto. Não estou falando do Orixá Exu, não estou falando dos Exus que a gente recebe no terreiro, lá o seu Tranca-Rua, a Dona Maria Padilha, não estou falando disso. Eu estou falando de uma força, uma energia que existe na natureza e que está presente em tudo que começa. Vamos chamar essa força, vamos combinar aqui entre nós, vamos chamar essa força de Força Exu. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Agora, com qualquer outra força da natureza, ela pode ser estudada, ela pode ser manipulada. A eletricidade, por exemplo, as pessoas que estudam a fundo a eletricidade, fazem a faculdade, se formam, são engenheiros eletricistas, não é isso? Depois fazem mestrado, doutorado, enfim, são pessoas competentíssimas para saber como manipular a força chamada eletricidade. São pessoas competentíssimas para isso. O que não quer dizer, por exemplo, que não haja aventureiros por aí, né? Tem pessoas que não estudaram nada de eletricidade, mas que vão ali por saberem conectar um fio com o outro, por saber já terem testado e feito alguma coisa, também se dizem assim, olha, pode falar comigo. Quer fazer uma instalação na sua casa? Fala comigo que eu vou lá fazer. Ah, você é engenheiro eletricista? Não. Você é pelo menos um técnico em eletricidade? Não, mas pode deixar comigo que eu sei fazer. Tem pessoas assim. E a mesma coisa, eu quero dizer, em termos espirituais, com aquela força que está no princípio de tudo e que nós chamamos aqui, nós combinamos de chamar de Força Exu. Existem espíritos que são competentíssimos, sabem manipular com maestria, estudaram profundamente como agir, como transformar, como propagar, como trabalhar com este tipo de força. Que espíritos são esses? São aqueles que trabalham nos nossos terreiros e que nós chamamos de Tranca-Rua, Maria Padilha, Exu Veludo, Tiriri, Maria Mulambo, ou seja, os nossos Exus e Pombagiras. Os nossos Exus e Pombagiras que baixam lá nos nossos terreiros de Umbanda, eles são exímios trabalhadores, manipuladores desta força que está no princípio de qualquer coisa. Eles sabem trabalhar com ela muito bem. É por isso, inclusive, que muitas vezes podem nos auxiliar naquilo que está parado, naquilo que está estagnado. Você vai lá e conversa com o Tiriri e fala assim, olha, está tudo parado para mim em termos profissionais, não consigo andar. Aí o seu Tiriri vê a sua situação, vibra sobre você, e de repente a coisa começa a andar. Por quê? Porque ele manipulou aquela força que tem na natureza, que está no princípio de qualquer coisa, que faz as coisas começarem a acontecer. E a coisa começa a andar. Ou então aquela moça que vai lá conversar com a Dona Mulambo e fala assim, Dona Mulambo, minha vida sentimental não anda, tá parada. Dona Mulambo vê a situação dela, vibra sobre ela, faz alguma coisa e de repente começa a aparecer algum tipo de novos romances, a coisa começa a mexer. Por quê? Porque Dona Mulambo soube manipular ali uma energia que dá início às coisas, que é essa força que nós combinamos aqui de chamar de Força Exu. É uma força da natureza, é uma força que está presente, é uma força que está aí e que qualquer um pode manipular. Agora, existem aqueles que são exímios manipuladores, que são quem? Os nossos Exus e Pombagiras, e existem os aventureiros. Assim como tem lá naquela eletricidade, aquele que fala assim, eu sei tudo para deixar que eu vou fazer, depois pega fogo na casa, dá curto, porque ele não fez a instalação, de forma alguma, uma instalação segura, não sabe fazer. Então, o que acontece? Assim como na eletricidade, existem aventureiros no mundo espiritual que se arvoram, ou seja, se acham exímios conhecedores desta força que dá início às coisas. Esta força que dá início, ao mesmo tempo que dá início, ela pode interromper. Porque é a mesma força que começa, é a que para. Está ali no limite entre a inércia e o movimento. Então, essas pessoas, esses espíritos, desculpe, já falar essas pessoas, são desencarnados. Esses espíritos, eles se aventuram a manipular essas energias. Mas eles precisam conquistar clientes. Né? Eles querem receber algo em troca, eles precisam conquistar clientes. Então, o que eles fazem? Eles se auto-intitulam Exu fulano de tal, Pombagira fulano de tal. Então você vê baixando ali, de repente, o Exu Tranca-Rua das Almas e fala assim, olha meu filho, traz isso aqui para mim, me dá aquilo, faz aquilo que eu estou mandando, faz aquilo que eu estou pedindo, porque aí eu vou fazer aqui trabalho
que você que faça para prejudicar fulano. Por quê? Porque este espírito está fingindo ser o tranca-rua das almas. Está fingindo ser o Tiriri, a Maria Padilha, seja lá quem for. A pessoa que está conversando com ele não é vidente, né? Às vezes acredita que aquilo ali é o tranca-rua realmente. E aquele espírito pode ter aprendido a manipular realmente uma coisa que é energia. Ele não é o engenheiro da energia. Ele não é o mais habilitado. O mais habilitados são os Exus reais, os verdadeiros. Mas ele aprendeu alguma coisinha ali. Então o que é que ele faz? A pessoa vai lá e paga para ele o que ele pediu. Ah, eu quero isso, quero aquilo. A pessoa vai lá e paga. E fala para ele, agora então, você, o senhor, né? O senhor faz isso assim, assim, assim contra fulano. Ele fala, ok, vou fazer. E ele vai fazer? Vai. Vai, porque ele quer ganhar a confiança do seu cliente para ele não perder o cliente. Porque o cliente depois contratá-lo para outros serviços maquiavélicos, para outros serviços para o mal. Então ele vai ali, ele vai manipular aquela energia que Exu manipula. E que ele não sabe manipular muito bem não, mas alguma coisa ele sabe. Então pode dar curto, pode pegar fogo. A coisa pode dar pior até do que se não tivesse manipulado, não tivesse feito nada. Mas ele não está nem aí, não está nem ligando para isso. Então ele vai ali, ele vai manipular aquela energia, vai lançar aquela energia mal manipulada sobre alguém, e aí vai causar problemas naquela pessoa. Porque aquela pessoa vai receber aquela energia, e aquela energia vai transformar o seu vibratório, vai atuar sobre ela espiritualmente, vai causar aquele rebuliço todo. Aí o que acontece? Aí esta pessoa que recebeu este trabalho, ela vai de repente num terreiro de Umbanda e faz uma série de problemas, etc. Aquele médium que vai atendê-la, ou aquele guia que irá atendê-la, ele vai examinar, vai fazer aquela anamnese espiritual, né? Vai examinar pela intuição, pela sensibilidade, pela clarividência. E aí ele pode perceber, de repente, olha, tem energia sobre você que é energia de Exu. Por quê? Porque aquele espírito, enfim, ele usou energias de Exu. Só que ele não era um Exu, ele era um mistificador, ele era um fingidor, ele era um ator, e que nós chamamos de Quiumba. Ele era um Quiumba. Mas mesmo sendo Quiumba, ele manipulou aquela energia que na verdade é a energia que Exu manipula. Ele aprendeu a manipular alguma coisinha, porque a energia está na natureza, qualquer um pode aprender. Ele aprendeu, ele não sabe conversão, como os Exus sabem. Mas ele aprendeu alguma coisa. Então, quando aquela pessoa que recebeu aquele feitiço for a um terreiro de Umbanda, por exemplo, vai ser sentido. Tem energia de Exu aqui. E se for pesquisar um pouquinho mais, ainda vai ver a assinatura de quem mexeu aquela energia. E aí vai ali na assinatura, eu estou falando em termos figurados, né? Claro que não está nada escrito. Mas vai perceber pela vibração ali, o nome, por exemplo, Tranca-Rua das Almas. Como se o Tranca-Rua das Almas tivesse feito aquele trabalho. Mas na verdade não é isso. A energia é uma energia de Exu, porque o Quiumba fingiu que era um Exu e manipulou a energia de Exu. E o nome Tranca-Rua das Almas é porque aquele Quiumba usava o nome Tranca-Rua das Almas para ser mais conhecido e ganhar mais confiança dos seus clientes. Então a assinatura vai junto com ele. A assinatura vai impregnando aquele bolo de energia e chega junto com a pessoa. Então quem olha, olhando pelo lado espiritual, vai ver assim, você tem um trabalho feito, você tem um feitiço, esse feitiço foi feito com energias de Exu e eu sinto Tranca-Rua das Almas. Mas não quer dizer que foi o Tranca-Rua das Almas real que fez. Quem fez foi um mistificador, que usou o nome Tranca-Rua das Almas e as energias que o seu Tranca-Rua mexeria, trabalharia, manipularia para o bem. E esse espírito manipulou para o mal. É um impostor. Ramatiz, que a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente consulta as obras de Ramatiz sobre isso. Ramatiz diz o seguinte, este caso é semelhante àquele automóvel. O automóvel, ele é vendido para um determinado motorista habilitado, que tem a carteira lá de habilitação. Em determinado momento, esse automóvel é roubado. Foi roubado por alguém que não tem habilitação, mas que achava que sabia dirigir. E aí, então, causa um acidente terrível. Mata um monte de gente com aquele automóvel ali, num acidente. E aí, quando a polícia chega, o motorista fugiu e está lá o carro. E aí o motorista vê o carro a quem pertence.
E aí o dono do carro vai responder como se tivesse sido ele a causar o acidente, mas que na verdade não foi. O seu carro, o seu automóvel foi usado indevidamente por alguém inabilitado ou desabilitado e que provocou uma catástrofe. E que ele, o dono do automóvel, naquele momento não podia fazer nada. Porque não era ele que estava manipulando aquilo, não era ele que estava dirigindo aquele automóvel. Existem duas coisas que diferenciam o quiumba real, né, de um Exu verdadeiro, de um Exu real. A primeira delas é o quiumba, ele pode saber manipular alguma coisa dessas energias, mas ele não é o expert, ele não sabe tudo, ele não é um engenheiro que manipula essas energias, ele sabe superficialmente. Então a coisa às vezes dá resultados catastróficos, piores, mas ele não está nem aí. Ele se julga o tal. Ele acha que ele pode ganhar cliente fazendo aquele gato ali na eletricidade espiritual, digamos assim. E é o que ele vai fazer. Ele não tem o conhecimento profundo dos Exus de lei, dos Exus reais, dos Exus verdadeiros. Mas ele se avora em alguém lá que vai fazer alguma coisa. Essa é a primeira coisa, a primeira diferença entre o quiumba e o Exu. E a segunda diferença, que é muito mais importante, é a moral. O quiumba não tem moral. Ele faz o que lhe pedirem, o que pagarem para ele, melhor dizendo. Se pagar para ele, ele faz o bem, ele faz o mal, usando energia, ele só vai manipular um pouquinho ali, ele faz o que ele quiser. O Exu, que baixa no seu terreiro, que baixa no meu terreiro, os Exus de Umbanda, Tranca-Rua, Maria Padilha, Tiriri, esses Exus têm moral, eles estão em nível de consciência muito acima da gente. Se nós não faríamos o mal para determinar pessoa, por que é que eles fariam? É claro que eles estão aqui para nos instruir, para nos ensinar, justamente o contrário de tudo isso. Eles não fazem, eles desfazem o mal. Eles desfazem o resultado daquele acidente de automóvel, do carro que foi roubado, por exemplo. Do exemplo que dei aqui agora há pouco. Eles desfazem aquele trabalho feito que um fez. Fingindo que é Maria Padilha, fez um trabalho lá de amarração com alguém, né? Unindo lá um casal. E aí a verdadeira Maria Padilha, ela vai lá e como ela conhece aquelas energias muito bem, mas ela usa para manipular aquelas energias para o bem, ela vai lá e manipula aquelas energias que aquele que usou para o mal, ela manipula, transforma aquelas energias para dissolver aquela amarração que foi feita no nome dela, que um impostor fez, enganando os outros, que era Maria Padilha. O Tranca-Rua, quando alguém chega lá com um trabalho, ele desfaz o trabalho de morte que foi feito para aquela pessoa, que foi feito usando o nome dele, por um impostor, que sabe manipular um pouquinho as energias e que usou aquela energia de forma negativa e ainda usou o nome dele. Então, minha gente, vocês estão vendo como que os nossos Exus e Pagiras são tão incompreendidos? Porque de um lado eles estão sempre mostrando pra gente, minha gente, meus filhos, vamos fazer o bem, vamos amar, vamos tolerar, vamos perdoar. E do outro lado tem um monte de espírito mistificador, um monte de quiumba que usa o nome deles, que finge que é eles, que faz passar por eles e que faz o mal para os outros. E aí, olha só a dificuldade que tem de tirar da cabeça das pessoas que procuram esses espíritos. Porque essas pessoas procuram esses espíritos achando que ali realmente tem o Tranca-Rua, achando que ali realmente tem a Maria Padilha, Maria Mulambo, Tiriri, Exu do Lodo, Exu Veludo. E não tem nada disso. Ali tem quiumba. Ali tem um espírito impostor, um espírito mistificador que aprendeu a manipular uma força da natureza que atua no início das coisas, que faz as coisas se movimentarem e que, mal manipulada, ao invés de fazer movimentar, faz parar, faz andar para trás, causa doença, causa morte, causa uma série de coisas ruins. E aí os nossos Exus, os verdadeiros Exus, e não é à toa que os nossos verdadeiros Exus são chamados de Exu de lei. Exu de lei, ele faz cumprir a lei de Deus, a lei de amor, a lei divina. Os nossos Exus são Exus de lei, são cumpridores da lei, são executores da lei, não são fora da lei. Fora da lei são os quiumbas que se passam por aí. Muito bem, minha gente, então nós vamos para um rápido intervalo e já eu volto a gente comentando aqui os comentários da live. Você está na Metropolitana AM
Luiz Eduardo. Volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. Parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica no Rua 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, Dr. Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Tratamento facilitado, agente de avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. O está da Metropolitana AM 1090. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina. Contata Luiz Eduardo. Muito bem. Gente, eu queria lembrar vocês de compartilhar. Vamos compartilhar aí, ó, concorrendo aqui, a nossa almofada com a estampa dos orixás. Já já a gente vai sortear. Então compartilhe enquanto é tempo. Depois não dá mais para compartilhar. Eu queria também relembrar a todos aí que esse parceiro do nosso programa, liga para mim, 98570-3566, manda recado no WhatsApp, que aí a gente conversa. Vem ser parceiro do nosso programa Umbanda, a Centelha Divina. Hoje o tema, Exu faz o mal. Vamos ver os comentários aqui. O pai Rafael dos Santos. O pai Rafael é o pai pequeno da casa do Caboclo Birajara. Um beijo, pai Rafael. Bem-vindo aqui. Boa noite. Hoje estou conectado. Que bom que está conectado. Fica com a gente. André Fernandes. Boa noite, irmãos. Benção Tata. Um ótimo programa para nós. Muita gente dando boa noite e elogiando o programa. Agradeço do fundo do coração a todos vocês. Pelo carinho. Alexandra Lima. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação, é cumpridor da lei. Exatamente. Eu gosto muito desta definição. Exu é cumpridor da lei, não é fora da lei. Se ele cumpre a lei, ele não faz coisa errada, ele não maltrata, ele não interfere no livre-arbítrio dos outros, ele não faz mal para os outros. Exu cumpre a lei, ele executa a lei, ele é executor da lei. Quem não cumpre a lei, quem não executa a lei, é o quê? É fora da lei. E os fora da lei não são os Exus, são os quiumbas, que são espíritos que passam pelos nossos Exus, que fingem, e que muita gente acredita. Muita gente vai na deles, acha que está falando com o seu tranca-rua, com o seu tiriri, e na verdade falando com o quiumba lá. A doutora Adileia Monteiro, inclusive, está falando aqui, ó. Coitado do tranca-rua das almas, leva muita calma, muita culpa, desculpa. Leva muita culpa desses supostos guias, né? Muitas vezes, Tranca-Rua das Almas, como é um muito conhecido, o que tem de quiumba que se faz passar por Tranca-Rua das Almas, minha gente, é Tranca-Rua das Almas, Maria Padilha, Maria Mulambo, o que tem de quiumba se fazendo passar por esse tipo por esses Exus, né, não está no gibi, porque são conhecidos. E o que o quiumba quer? O quiumba quer fama. O quiumba, ele quer mostrar para o seu cliente que faz o que o cliente pedir, seja o que for, sem o menor parâmetro moral. Qualquer coisa ele faz, contanto que paguem a ele. Vão pagar de que forma? Com o que ele falar, com o que ele quiser. De repente lá alguma coisa, não vou entrar em detalhes aqui, mas vão pagar a ele. E o quiumba quer isso mesmo. Ele quer, olha, pede para mim, me dá aquilo que eu estou mandando você dar e eu vou fazer o que você quer. E aí, para ficar mais famoso ainda, usa o nome de um Exu que seja muito conhecido, né? Porque aí facilita a atração de novos clientes para ele. Eles são muito espertos. São muito espertos. O que tem de moral baixa tem de inteligência. E muita gente acredita. O Rubens André Scupira está falando, verdade, usam o nome dele. Sim, é verdade, usam o nome dos verdadeiros Exus. A doutora Adileia está falando aqui, forças da natureza são usadas para o bem e para o mal. Como o homem faz parte da natureza, tem o livre-arbítrio de seguir para o bem ou para o mal. E aí existem pessoas
que utilizam essas forças para fazer o mal, né? Assim como a eletricidade. Eu gosto muito de comparar essas forças da natureza, essas energias da natureza, que os nossos guias sabem trabalhar muito bem com elas. Eu comparo muito com a eletricidade, que é uma coisa que nós conhecemos muito bem, né? A gente não tem tomada em casa, a gente sabe do que a eletricidade é capaz de fazer. Então eu comparo muito, porque todas elas são forças da natureza, a eletricidade e essas energias com as quais os nossos guias trabalham. Só que as que os nossos guias trabalham ainda não são conhecidas da ciência, ainda não foram estudadas, não tem ninguém fazendo doutorado disso, mas eles sabem manipular. E no mundo espiritual existem outros espíritos que também acabam aprendendo alguma coisa, e aí tentam fazer igual e a coisa fica mal. Marcelo Fritz, meu amigo, está falando aqui. Tata Luiz, aqui na escuta, parabéns, excelente tema, felicidades. Marcelo, um grande beijo. Vamos lá. Alexandra Lima, muita gratidão, Tata, pelos ensinamentos compartilhados. A doutora Adileia está falando, Exu desfaz o mal e muitos evitam o mal. É verdade. Uma coisa que eu queria dizer, antes de eu falar aqui, deixa eu ver mais algum comentário. Simone Simões, por isso que muitas pessoas que realmente buscam ajuda estão descrentes. Exu é caminho. Frequento o seu terreiro e sei da seriedade da casa. Muito obrigado, Simone Simões, pelo seu comentário. É verdade. Então você vê por aí, às vezes que vai se passando por Exu, e aí as pessoas elas pensam assim, eu quero conhecer um terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda, faz só o bem, aquela coisa maravilhosa. Aí chega lá, vê Exus entre aspas, fazendo coisas do arco da velha. Falando que vão matar, que vão fazer, que vão acontecer. Que vão amarrar e que vão trazer o marido da amiga. Que terreiro de Umbanda é esse? Que Exu é aquele? Aí acontece o que você falou aqui. A pessoa fica descrente. Porque pode. Aqui não é um lugar para se ensinar o bem. Como é que tem o guia falando esse tipo de coisa? É porque, na verdade, neste caso, duas coisas podem ser. Ou é animismo do médium, o médium que não está recebendo realmente seu guia, e sim projetando a sua mente fora, e acha que aquilo é certo, que aquilo é normal. Ou então, que ali tenha um quiumba, não tem Exu nem pombagira nenhum, tem um quiumba, e está tendo a confiança de alguém para ganhar os seus pagamentos, para fazer as maldades. Igor Ferreira, boa noite, benção, Tata. Exu é tudo. Concordo, Igor, Exu é tudo. Eu vi aqui, o Marcelo Fritz mandou um abraço, e eu sempre, quando a gente conversa assim, eu já estive no programa dele, inclusive, ele faz um programa aqui na rádio às quartas-feiras, e a gente toca num assunto sempre, essa confusão que as pessoas fazem entre Exu e diabo, né? E aí já acontece tudo isso aqui, desses quiumba, todos filhos de Exu, e sair por aí fazendo mal. Isso já é terrível para a reputação dos nossos queridos Exus de lei. Já é terrível, já acaba, já estraga a boa reputação deles. Além disso, ainda tem por aí a ideia, né? Exu com rabo, com chifre, o Exu faz o mal, Exu é o diabo. Vamos explicar isso também, aproveitar, porque dentro do nosso tema. Para começar, diabo não é algo da cultura afro-brasileira. Diabo não existe dentro do conhecimento, da cultura da Umbanda, do Candomblé. Diabo é uma criação da mitologia judaico-cristã. Então existe diabo para a Umbanda, para o Candomblé? Não existe diabo. Então só por aí já acaba com essa história de que Exu seria diabo. Exu não é diabo. Exu, aqueles que baixam nos nossos terreiros, são espíritos mais evoluídos que nós, espíritos que têm uma consciência maior que a nossa, uma moral maior que a nossa, e que estão ali para nos guiar, para nos orientar, para nos ajudar no que for possível, inclusive manipulando energias para nos dar novos impulsos, novos rumos, nos auxiliar a caminhar para frente. Maria Dinha está falando assim, Tata, que bom ter você para nos dar explicação. Boa noite. Que bom, Maria. A gente quer orientar, trazer essas informações. Débora Bari, minha esposa, beijo. Ela está falando aqui. E, infelizmente, várias religiões criticam as religiões afro por associarem os Exus ao mal. É o que eu acabei de falar, Débora. Realmente, muitas religiões, aliás, não é outras religiões, dentro das próprias religiões afro, tem gente que confunde, gente, por incrível que pareça. É um absurdo. Tem gente que confunde, que acha que Exu faz o mal, ou que Exu é o diabo, também tem isso. Dentro da própria religião, que absurdo.
Gente, vamos tirar isso da cabeça. Se você vir em algum lugar Exu fazendo mal, saiba, ali não tem Exu, ali é um quiumba. Ele pode conseguir fazer o mal? Pode, porque ele pode ter aprendido a manipular aquelas energias que os Exus manipulam. Só que os Exus manipulam só para o bem. E ele vai manipular para o que o cliente dele quiser, a troco daquilo que vai pedir como pagamento. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, os nossos Exus, por isso, os nossos Exus são chamados Exus da lei, executores da lei, cumpridores da lei, não foras da lei. Foras da lei são aqueles que usam o nome deles para fingir que são eles, para ganhar presentes, para ganhar pagamentos em troca de qualquer coisa. Flor de Lis está falando. Tata, todos nós temos um Exu e Pombagira, eles são nossos guardiões, então temos os dois? Sim, nós temos Exus, temos Pombagiras, nós temos aí os nossos guardiões, para nos auxiliar a caminhar, para nos defender de energias negativas e sim, para fazer o bem na nossa vida, para nos impulsionar para frente, para nos ajudar a caminhar. William Souto está falando, Exu são nossos guardiões, são executores da lei. Exatamente, é o que a gente está falando aqui. São executores da lei, não são diabos, porque diabo não existe. Nós não acreditamos na existência do diabo. Diabo é fruto da mitologia judaico-cristã. Não existe na Umbanda, não existe no conceito da Umbanda, nem do Candomblé, nem de nenhuma religião afro, nem nenhuma religião como a nossa, por exemplo. Isso aí é de outra cultura, é de outra religião. Lá pode existir, aqui não existe. Então, Exu não é diabo, Exu não faz o mal. E eu não canso de repetir essas instruções, porque os Exus nos defendem o tempo inteiro, eles não merecem esse tipo de confusão. Eles não merecem esse tipo de situação em que eles são constantemente confundidos com espíritos que agem dessa forma. Muito bem, estamos encerrando agora aqui as inscrições para o nosso sorteio. Então, se você compartilhou, você está concorrendo ao nosso sorteio. Eu queria que vocês escutassem agora uma mensagenzinha que nós colocamos aqui. Escuta um coração, por favor. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de Assembleia Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Bom, continuando aqui, aliás, antes de eu ler mais um pouquinho aqui nos comentários, minha gente, nós fomos incumbidos pela espiritualidade de abrirmos mais um núcleo de Umbanda para levar conhecimentos, para a gente levar lá os nossos guias também para ajudar aquele pessoal. Então nós fomos incumbidos de abrir um núcleo de Umbanda lá em Unamar, em Cabo Frio, a Casa de Mãe Iemanjá, o Templo Estrela do Mar. Reunimos nossos esforços, adquirimos o terreno. Agora falta a gente levantar as paredes da Casa da Mãe. E para isso a gente monta. Então, vai lá em vaquinhaconk.com.br, digita lá Templo Estrela do Mar e ajuda, contribui com o valor que você puder, com o valor que você quiser. É de coração, Mãe Iemanjá vai abençoar e a Dona Mulambo, que vai guiar aquela casa, também vai abençoar. Continuando aqui, antes de nós irmos para a nossa prece, olha só, a Fernanda da Cunha está falando aqui, eu já ouvi cantigas que associam Exu a diabo. Fernanda, infelizmente você tem razão, isso é verdade, ainda acontece. Motivo, ignorância. Ignorância das pessoas que cantam essas cantigas, que inventaram essas cantigas. Exu não é, não foi e nunca será diabo, porque diabo nem existe para nós, tá? Então isso não existe. Isso daqui é invencionice e que, infelizmente, uma invencionice negativa, porque acaba denegrindo ainda mais a imagem dos nossos guardiões, dos nossos Exus. William Souza fala, são os nossos guardiões, os executores da lei. Bom,
Pelo telefone aqui nós tivemos alguns comentários também. Roberto Santos de Olaria está falando o que eu acho de a Umbanda e o Candomblé serem intitulados como um antro de capetas e demônios. Isso é mais ou menos o que eu falei, Roberto. É ignorância. As pessoas de outras religiões confundem, acham que o que não faz, que quem não segue a religião delas está perdido, quem não segue a religião delas, tem salvação, colocam na nossa religião uma figura que não existe na nossa religião, que é do diabo. Então eles acham que o diabo está na nossa religião, só que pra gente, a gente nem acredita em diabo, o diabo não existe. Então isso é puro fruto de ignorância, de preconceito e de falar assim, eu sou melhor que os outros, o que eu penso está certo, o que os outros pensam está errado. Tá? Então a gente não concorda com isso aqui, não. Quer dizer, a gente não concorda. Isso aqui não é uma coisa correta de se pensar, né? Porque o diabo nem existe, para nós nem existe. Vamos ver se teve mais alguma pergunta. Bom, temos aqui uma série de pessoas que já compartilharam, que já que ligaram para cá. E agora eu queria convidar vocês a, junto comigo, elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos. Meu Pai Oxalá, humildemente, elevamos os nossos pensamentos a vós, em primeiro lugar para agradecer por esse momento em que trocamos informações tão valiosas sobre os nossos Exus, sobre as nossas pombagiras, sobre os nossos guardiões. Agora, meu Pai, nós entendemos que esses espíritos que trabalham no terreiro são incapazes de fazer o mal para qualquer um, porque são espíritos com um nível de consciência, um nível de moral muito superior ao nosso, e que estão ali para nos instruir, para nos educar espiritualmente, moralmente. E é por isso que neste momento, meu Pai, eu peço o seu auxílio, permitindo que os nossos Exus de lei, os nossos Exus reais, os Exus verdadeiros da Umbanda, Tiriri, Maria Padilha, Maria Mulambo, Tranca-Ruas, João Caveira, todos os bons Exus de Umbanda, os verdadeiros, se aproximem dos seus médiums, dos seus filhos, para ajudar a desmistificar aquele trabalho que foi feito para aquela pessoa. Então, se algum de nós, se algum dos nossos ouvintes neste momento sofre a atuação negativa, perversa, maquiavélica de algum trabalho feito por um quiumba que utilizou o nome de um dos nossos Exus de lei, que isso seja descoberto neste momento. Que os nossos Exus verdadeiros atuem sobre estas pessoas, retirando essas energias que o quiumba colocou, manipulando as vibrações que foram manipuladas de forma negativa pelo falso Tranca-Rua, pela falsa Maria Padilha, pela falsa Maria Mulambo, pelo falso Exu, pela falsa Barreira. E permita também, meu Pai Oxalá, que se por um acaso for necessário encaminhar esta pessoa que sofre este assédio espiritual para algum terreiro, para que seja limpa, para que seja descarregada com maior urgência, permita que o Exu verdadeiro, o Exu real, o Exu de lei desta pessoa a acompanhe, a oriente, a instrua, a encontrar um bom caminho espiritual. Eu peço também, meu Pai, que os verdadeiros Exus, os Exus de lei, os Exus bons, os Exus executores da lei, atuem também sobre aquela pessoa que tem a ideia perversa, a ideia negativa, a ideia contrária sobre o que é o verdadeiro Exu, e que ainda acha que Maria Padilha faz razão, que ainda acha que Tranca-Rua das Almas mata as pessoas. Eu peço que os verdadeiros Exus atuem sobre esta pessoa, trazendo esclarecimento espiritual,
fortalecendo a luz da consciência, para que ela perceba que ela está indo numa armadilha forjada por quiumbas. Ela está caindo em armadilhas severas, em armadilhas espirituais muito sérias. Pai, enfim, sobre todos nós, que neste momento em corrente e em prece, elevamos os pensamentos à voz e pedimos o auxílio e a intercessão dos Exus de lei, do Pai de lei, sobre todos nós, eu peço que se irradiem as vossas mais puras vibrações e que os Exus de cada um de nós estejam conosco em cada momento da nossa vida, nos auxiliando a desfazer as intrigas e os problemas espirituais, nos trazendo bons caminhos, bons princípios, bons começos e recomeços. Meu Pai Xalá, muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Ufa, quando a gente faz essas preces assim, eu faço de coração a prece, muitas vezes eu sinto as vibrações dos nossos guias, dos nossos Exus, no caso aqui a gente pediu o auxílio de Exu, eu sinto atuando sobre nós. E por falar em atuação, eu quero fazer um convite para você, no próximo domingo agora, no dia 6 de outubro, às 9 horas da manhã, lá na casa do Caboclo Birajara, nós vamos fazer uma corrente de oração e renovação, sigla COR, pela família. Nós vamos pedir à Mãe Iemanjá que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família, que resolva os problemas espirituais ou de relacionamento, que ajude a resolver os problemas de relacionamento que há no seu lar. Então, quem quiser participar, a partir das 9 horas da manhã, aliás, às 9 horas da manhã, Rua João Rego, 265, ali pertinho do 16º Batalhão. Quem não puder estar presente, quiser acompanhar pela live também na página da Casa do Caboclo Birajara, aí você vai estar acompanhando também a nossa corrente de oração e renovação pela família. Alexandra Lima comentou aqui sobre a prece, que nós fizemos, que assim seja, gratidão, senti uma vibração muito forte, luz a todos, que assim seja. Bom, vamos lá. Eu ia fazer agora, gente, já estou com o nome sorteado, hein? O Eduardo já sorteou, já mandou para mim aqui, mas antes disso apareceu aqui mais uma pergunta e eu faço questão de responder. A pergunta é: por que algumas casas de artigos religiosos vendem imagens de Exu com chifres e rabos? Não seria um equívoco? Sabe por que vende? Porque tem gente que compra. Essa é a resposta. E sabe por que a gente compra? Porque tem gente que ainda está enganada, ainda está equivocada, ainda está com aquela ideia de que Exu é tudo aquilo de ruim que nós falamos. Não tem a visão já de uma outra maneira, de uma outra forma, uma visão mais elevada, uma visão mais condizente com a realidade de que Exu seja, na verdade, um executor da lei, um cumpridor da lei, alguém com um nível de consciência muito maior que o nosso. Gesselano Joaquim da Silva, de Nilópolis, está perguntando aqui: seu João Caveira já foi militar? Olha só, Gesselano, esse aqui é uma coisa que eu gosto sempre de relembrar. Essas histórias do que o Exu, a Pombagira ou o Caboclo já foram em outra encarnação, na verdade não tem muito a nos agregar de conhecimento, né? A gente às vezes vê na internet, assim, a Pombagira tal, a história da Pombagira tal, é isso, assim. Mas quantas pombagiras usam o mesmo nome? Quantas Maria Padilha existem? Enfim, milhares de Marias Padilha. Então a gente pode dizer que a história de uma seja a história de todas. Então é uma coisa que acaba não agregando muita informação. O ideal é trabalhar com o Exu, deixar o Exu desenvolver aquele trabalho maravilhoso de cura, para desmanchar trabalho que foram feitos para outras pessoas, manipular as energias de uma forma muito positiva. O que ele fez nem sempre nos agrega muita coisa, não, tá? E a gente também não pode pensar em outras pessoas, em histórias de Exus, mesmo que tenham ter sido contadas por outras pessoas, porque pode não ser o mesmo espírito. E na internet, o que mais tem é isso. Eu queria aconselhar todos vocês a escutarem o programa anterior que nós falamos de Quiumba. Hoje nós falamos de Quiumba, como que você vai passar por Exu. E no programa anterior, que está lá no Spotify e que está também na nossa página da Casa do Caboclo
Caboclo Birajara, ali, na semana passada, nós falamos muito sobre Quiumba, como que eles atuam sobre nós, por que eles atuam sobre nós e o que nós temos que fazer para que eles não atuem mais sobre nós. E isso é importante a gente saber, porque evita esse tipo de coisa que nós falamos hoje, de ter alguém recebendo Quiumba, entrando na Rua das Almas, e ter gente até acreditando naquilo. Se a gente consegue ficar resistente à atuação de Quiumba, não vai mais acontecer esse tipo de problema. A gente vai estar dando uma bola e tanto aí, uma força e tanto para os nossos Exus guardiões, os verdadeiros Exus guardiões. Muito bem, minha gente, estamos chegando quase ao final do programa. Vamos fazer aqui, vamos ver quem é que ganhou o sorteio de hoje. Será que foi você? Ó, o sorteio é esse aqui, ó. Alfada com a imagem dos orixás para você repousar sua cabeça. Quem ganhou foi o número, né? Está aqui no computador que o Eduardo passou. Quem ganhou foi Luísa Baião! Parabéns, Luísa Baião! Você tem 15 dias a partir de agora, Luísa, para passar na Casa do Caboclo Birajara ou na Rádio Metropolitana, Estrada de Mar Bebiano, 357, antiga Estrada Velha da Pavuna, para pegar o seu brinde. Vem com a gente, ou na Casa do Caboclo Birajara, João Rego, 265, Olaria. Parabéns. A Luísa Baião, ela está lá em Unamar, esperando que a Casa do Caboclo Birajara, já que o tempo seja do mar, seja inaugurado por lá também. A Adriana Dávila fala aqui: nossos amados guardiões são nossos amigos mais fiéis, excelentes conselheiros. Eles nos mostram a luz de onde menos esperamos. Sem dúvida. Olha, quem tem um Exu de lei próximo a si, orientando a Adriana Dávila, não falta nada. Ele dá todos os conselhos. É bem o contrário daquilo que se pensa por aí, que se fala por aí erroneamente. Né? Conhecer os nossos Exus, as nossas pombagiras. Você vai ver que conselhos maravilhosos que Dona Maria Padilha dá, que Dona Maria Mulambo dá, que Doutora Garra dá, nenhum deles dá conselhos negativos, nenhum deles falam que vão fazer e acontecer. Quem faz isso ou é o animismo do médium, que é para ser Deus demais, e que acha que aquele tipo de ação é normal, ou então é um quiumba se fazendo passar por aquele espírito, usando até o nome daquele espírito, e aí acaba trazendo aquela série de confusões. Rafael Santos, o pai Rafael, que é o pai pequeno da Casa do Caboclo Birajara, é quem irá comandar o Templo Estrela do Mar em Unamar. Ele colocou aqui agora, ó: salve a força de Exu, que trabalha pela ordem e manutenção da nossa realidade. Portanto, trabalharem são alvo de injustiças, mentiras e incoerências. Muito bom, Rafael, exatamente isso. E eles se incomodam, eles falam assim, ó: já que me confundem tanto, falam tanta coisa ruim de mim, vou parar de trabalhar. Não. Olha como que eles são muito melhores que nós, né? Ainda assim eles continuam ajudando e muitas vezes recebem a culpa do trabalho lá que o Quiumba fez usando o nome dele, recebe a culpa, abaixa a cabeça e fala assim, tá bom, daqui que eu vou resolver. E resolve, desfaz aquele trabalho que não foi nem ele que fez. E foi confundido com as energias lá que Exu. Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria que você compartilhasse para na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 21 horas, nós estarmos novamente aqui pela Rádio Metropolitana 1090M, conversando mais sobre Exus, sobre Quiumbas, sobre o submundo astral. Vamos falar como que os nossos Exus atuam para combater esses perturbadores. Espero você, aguardo você daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, às 21 horas. Que Deus abençoe você, que Exu vá à frente, que abra os caminhos agora e sempre. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.